Bom, pessoal, continuando aqui nossa leiturazinha do Gênesis. Estão gostando da história dos patriarcas? Já deixa o like aí no vídeo, tá? Comentem aí, que isso ajuda a aumentar o engajamento do vídeo, tá? Meu canal é um dos poucos que pega a Bíblia assim, versículo por versículo, e vai destrinchando. Então é bom, é gostoso a gente ler essas histórias, né? A gente vai vendo muita coisa interessante. Lembrando que essas listas que eu faço assim são só leituras, tá? Não são vídeos teológicos, tá bom? Então vamos lá, nós estamos na parte de José do Egito. Aqui é os sonhos do faraó. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, que José ficou na prisão, o faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas na carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias e magras à vista de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vistas e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vistas e gordas. Então acordou o faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e eis que as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, e eis que era um sonho. Bom, esse sonho do faraó me chama a atenção, né, porque os dois sonhos são praticamente igual, né, tanto os da vaca quanto os das espigas, tanto que José fala para ele que é um sonho só. Agora, você sonhar com uma vaca tá comendo outra vaca é um sonho bizarro, mas ainda é possível, né? Porque a vaca é um animal dentro do sonho. Agora, uma espiga de milho devorar outra espiga de milho, isso aqui é meio esquisito, né, pessoal? Isso aqui já nós estamos entrando no mundo já da ficção, né? Tipo a Disney, porque uma espiga de milho é um broto, não tem como um grão devorar outro grão. Só se fosse uma espiga de milho carnívora, que nem aquelas plantas carnívoras, porque não faz sentido, tá bom? Mandou o faraó chamar a José e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se, e mudou as suas roupas e apresentou-se a faraó. Aqui me chamou a atenção essa questão de se barbear, né? Que o autor ele é cuidadoso ao colocar esse detalhe, né? Porque os hebreus eles tinham o hábito de deixar a barba grande, enquanto que os egípcios era uma das civilizações do mundo antigo que tinha mais estética nessa questão de vaidade, né? Segundo os egiptólogos, os egípcios tinham perfumes, eles se barbeavam, eles usavam cosméticos, etc, etc, etc. Então é curioso esse detalhezinho aqui que o autor menciona. E respondeu José a faraó, dizendo: isto não está em mim. Deus dará a resposta de paz ao faraó. Aqui, além de ser uma história idêntica, né, a de Daniel, que interpreta os sonhos de Nabucodonosor, né, eu já fiz um vídeo sobre isso. Aqui é curioso, né, que ele fala para o faraó que Deus vai dar a resposta para ele. Que ele fala assim: olha, não sou eu que interpreto os sonhos, é Deus que dá. E aqui ele usa o termo Elohim, né, no hebraico. Mas é curioso que o faraó não seguia esse Deus, né? O faraó ele seguia os deuses dele, né? Ele tinha um panteão de deuses. E você não vê em nenhum momento, né, nenhum tipo de curiosidade ou conversão, ou o faraó perguntando assim: que Deus é esse que tu segue, jovem José? Se ele é tão bom assim, gostaria de incorporá-lo ao meu panteão de deuses, ou algo do tipo. Não tem. Portanto, faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoe o trigo debaixo da mão de faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Então aqui ele sugere ao faraó que ele faça tipos de celeiros, para poder guardar o trigo, né, durante os 7 anos de fartura, pelo menos uma 5ª parte, para não faltar nos 7 anos de amargura, tá? Nos 7 anos de fome e de pobreza. Então o que nós estamos vendo aqui o autor descrevendo é praticamente isso daqui, ó. Deixa eu só ver primeiro aqui o que o faraó fala para ele, ó. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, que nem Daniel, que virou o homem mais importante da Babilônia abaixo de Nabucodonosor. Somente no trono eu serei maior que tu. Então o que nós estamos vendo aqui é que Daniel ele se torna praticamente isso daqui, ó. Daniel não, José, perdão. Se bem que é o mesmo personagem, né? Ele se torna um vizir do faraó. Um vizir era alguém que o faraó escolhia para ficar abaixo dele, para comandar quase tudo no Egito. Era a segunda pessoa mais importante do faraó. Houveram vizires em 2 dinastias diferentes no Egito. Teve um tempo que eles ficaram sem vizir e depois eles voltaram, tá bom? Aí eu dei uma pesquisada aqui para mostrar para vocês que tem uma hipótese, lembrando que aqui é só uma hipótese, de um vizir que foi descoberto pela arqueologia de ser esse José do Egito. Eu vou ler aqui o artigo para você, tá? Que é da Sociedade Arqueológica Bíblica, que fala assim, ó:
A Biblical Archaeology Society publicou um artigo muito interessante levantando a hipótese, lembra que eu falei que é hipótese, tá? Para depois ninguém vir falar besteira aí nos comentários, é uma hipótese, de que um vizir de um dos faraós que tem o nome semita tenha sido José do Egito, o jovem hebreu que preparou o império para 7 anos de seca. Segue adiante um resumo do artigo. Em 1980, o egiptólogo Alan Zivi começou a escavar uma tumba em Saqqara, no Egito, perto do Cairo. Ele e sua equipe rapidamente descobriram que isso não era um complexo comum. Repleta de câmeras ocultas, a tumba tinha 4 níveis. Enquanto lutavam contra as rochas, em colapso devido à erosão da água no penhasco acima, eles cuidadosamente descobriram várias salas. Finalmente, em 1987, eles descobriram a câmara funerária do túmulo com os restos do vizir egípcio Abidiel e sua esposa Tauret e seu filho Rui. Cada um deles foi enterrado em 3 caixões. Bens extraordinários encheram a sala: jarros, canopos, um diadema e um cúbito de madeira que listava alguns dos títulos do prestígio de Abidiel. Esses itens, juntamente com as inscrições e ilustrações do túmulo, ajudam a pintar uma imagem da importância do Abidiel no Antigo Egito. Então ele era muito importante. Só lembrando que se essa hipótese fosse mesmo José do Egito, isso já contradizeria aquilo que a Bíblia fala, que eles levaram o corpo de José para Israel. Até alguns filmes mostram isso, né, eles levando o corpo de José. Mas esse Abidiel aqui que eles encontraram lá no Egito, ele foi sepultado no Egito. Em seu artigo, O Homem do Faraó Abidiel, o vizir com um nome semítico, publicado na edição de julho e agosto de 2018 da Biblical Archaeology Review, Alain Zivi explora essa figura intrigante, o vizir egípcio Abidiel, que viveu no século XIV a.C. e que provavelmente serviu a 2 faraós, Amenhotep III e Amenhotep IV, mais conhecido por seu nome posterior, Akhenaton. Akhenaton é aquele faraó todo deformado lá, tá, que tinha a cabeça esquisita. O nome de Abidiel é incomum. Em egípcio é Abed-El. Abed é a maneira egípcia de transliterar a palavra semítica Eved, que significa servo. Assim, Alain Zivi acredita que o nome do vizir teria sido pronunciado Abid-El. A segunda parte do seu nome consiste no nome de Abid-El. É Deus, El, o chefe do panteão sírio-cananeu, aquele deus El. Assim, Abid-El significaria o servo de El, o servo do deus El. El também é o termo semítico genérico para Deus e um dos nomes da divindade dos israelitas na Bíblia hebraica. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Quando o José fala ali com o faraó, que eu mostrei para vocês agora há pouco, ele fala assim: isso não vem de mim, vem de El. E é curioso, né, que ali o autor ele não usa o tetagrama, ele usa o El de Elohim. Então, meio curioso, né? Vamos lá. Abidiel tinha muitos títulos, incluindo chefe da cidade, vizir, general dos cavalos, chefe em toda a terra, mensageiro do rei, um tipo de embaixador, e pai de Deus. Este é um termo para o conselheiro que conhecia o faraó quando criança. Abidiel é o único vizir na história do Antigo Egito a ser chamado de filho de Cap, alguém criado ou educado no palácio. Então isso aqui já altera um pouco essa hipótese de ser José, né? Porque esse Abidiel ele foi criado no palácio, enquanto que José do Egito não, ele foi vendido, né, segundo a Bíblia. Quando era adolescente, né, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, tá? Outra coisa também, não era comum o faraó colocar um vizir que não fosse alguém da família dele, tá? Que era um cargo de alta confiança. Ele também tem o título de primeiro servo de Aton, aí que tem uns 3 pontinhos. Embora o final desse título não seja legível, a parte sobrevivente mostra que Abidiel estava ligado ao deus egípcio Aten, que era o deus Sol, cuja adoração ganhou proeminência durante o reinado de Akhenaton. Ele era um funcionário mais provável de origem estrangeira, então aqui é o autor que está mencionando, né? Mas é um pouco atípico isso, com o nome semítico, que significa servo de Deus, que se tornou vizir no Egito Antigo. Pode lembrar de muitas formas a figura de José do Egito na Bíblia. Alain Zivi rapidamente esclarece que não está, preste atenção, ele não está identificando Abidiel como José do Egito, nem está dizendo que José era uma pessoa histórica, tá? Ele só está falando desse vizir Abidiel, mas ele não está fazendo nenhuma comparação com José do Egito, tá?
Existem semelhanças entre a figura bíblica de José e o vizir Abdiel. Ambos têm nomes semíticos, e origem semítica provavelmente, e ascendem a posições proeminentes no Egito. No entanto, só duas semelhanças. No entanto, embora essas semelhanças sejam marcantes, não é possível correlacionar as duas, com base nas evidências arqueológicas existentes. No entanto, o vizir Abdiel foi uma figura importante e intrigante no Egito do século XIV antes da Era Comum. Deixa eu só fazer mais um PS aqui. Tem pessoas que já levantaram a hipótese de ser outro vizir, tá? Que eu não vou lembrar aqui o nome agora, vocês perdoem, de ser esse personagem da Bíblia, o José do Egito, tá? Parece que tem um outro vizir também que tinha algumas particularidades em comum com José do Egito. Alguns acham que também poderia ser uma hipótese. Mas o fato é, se o personagem José do Egito, conforme a Bíblia narra, for real, independente da história ser floreado ou não, né, exagero, o fato é que José então ele teria se tornado algo assim, um vizir na terra do Egito, alguém importante abaixo apenas do faraó. Qual vizir ele era? Será que ele era esse Abdiel que foi encontrado, esse tal de Abdiel? É uma hipótese, mas também pode haver outras hipóteses, tá, como já foi levantada por outras pessoas, então a gente não pode bater o martelo. Mas o que é interessante é, então se a gente for pegar e tirar a parte religiosa da Bíblia, José se tornou um vizir. Ele com certeza deve ter tido que respeitar os cultos egípcios, como o culto ao sol, né, de Akenaton, aquelas coisas todas. E ele deve ter sido sepultado e mumificado, como era o costume dos egípcios. Então aquela parte da Bíblia que levaram o corpo de José para Israel já fica um pouco contraditória com o personagem, se ele fosse histórico, tá bom? Então tá aí, pessoal, mais um videozinho aí de Gênesis, tá? Quem gostou dá um like aí, isso ajuda a aumentar a atividade e o alcance. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.